Instrumento musical é um objeto construído com o propósito e capaz de produzir som musical. Tangidos, batidos, raspados, soprados. Os instrumentos musicais fazem parte da nossa história. Sua utilização acompanha todos os aspectos de nossas vidas, todas as culturas, e eles continuam desenvolvendo-se conosco. Este trabalho é ideal para descobrir de maneira simples e objetiva os instrumentos musicais, suas origens, como são tocados e que sons produzem. O instrumento mais antigo de todos é a voz humana e provavelmente alguma forma rudimentar de percussão veio logo depois. A corda tangida surgiu quando a primeira flecha foi disparada, ou até antes. A família das madeiras, com uma folha de grama apertada na mão, a dos metais, com o toque de uma concha, um chifre de animal com a ponta quebrada, ou algo similar. Enfim, o que une todos esses modelos e famílias é o contato direto entre o tocador e a fonte do som. Dividiremos os instrumentos musicais em instrumentos de cordas, instrumentos de sopro e instrumentos de teclas, dentre aqueles que enquadra na orquestra. Saxofone, também conhecido popularmente como sax, é um instrumento de sopro patenteado em 1846 pelo belga Adolphe Sax, um respeitado fabricante de instrumentos, que viveu na França no século XIX. Os saxofones são instrumentos transpositores, ou seja, a nota escrita não é a mesma nota que ouvimos. A maior parte dos saxofones são em si bemol ou em mi bemol, ao contrário de instrumentos tradicionais, que para chegar aos seus formatos atuais foram evoluídos de instrumentos mais antigos. O saxofone foi um instrumento deliberadamente inventado. Seu inventor foi o belga Antoine Joseph Sax, mais conhecido pelo alcunha de Adolphe Sax. Começou a trabalhar no projeto de novos instrumentos ao adaptar uma boquilha semelhante à do clarineta a um off-clade. Teve a ideia de criar o saxofone. A data exata da criação do instrumento foi em 28 de junho de 1840. O saxofone é um instrumento fabricado em metal, geralmente latão, com chaves, numa mecânica semelhante à do clarineta e à da flauta. É composto basicamente por um tubo cônico com cerca de 26 orifícios, que tem as aberturas controladas por cerca de 23 chaves vedadas com sapatilhas e uma boquilha na qual se acopla uma palheta de bambu ou de material sintético. A família do saxofone é extensa. Todos os membros compartilham a mesma digitação e a escrita é sempre em clave de sol, variando a transposição de acordo com o registro do instrumento. Dentre eles, originalmente produzidos, há saxofone sopranino, saxofone soprano, saxofone alto, saxofone tenor, saxofone barítono, saxofone baixo, saxofone contrabaixo, entre outros. Saxofone sopranino é o membro mais agudo da família dos saxofones.
É afinado em Mi bemol ou raramente em Fá. Seu corpo é reto. O saxofone sopranino é o segundo menor e mais agudo da família, perdendo apenas para o soprilho. Também usualmente confundido a nomenclatura com o sax soprano curvo, nomeado como sopranino, com afinação em Si bemol. Saxofone soprano é o integrante mais agudo do quarteto de saxofones clássico, afinado em Si bemol. Há também sopranos afinados em Dó, mas são muito raros. É um instrumento transpositor, é o segundo na lista que vai dos mais agudos aos mais graves. Pode ser encontrado nas versões reta e curva, sendo que a extensão para ambos é a mesma, variando apenas o timbre levemente. Saxofone alto, um dos tipos mais comuns de saxofone. De registro médio-agudo, tem a tessitura próxima à da viola. É afinado em Mi bemol. O saxofone alto, ou sax alto, é um instrumento que integra a família dos saxofones desde sua origem, visto que se trata de um instrumento transpositor. Saxofone tenor também é um instrumento muito comum. Tem registro médio-grave, afinado em Si bemol. Há também os afinados em Dó melódico. Apesar da construção do seu corpo ser de metal com sistema de chaves, a origem do som reside numa palheta, daí enquadrar-se na família das palhetas.
saxofone barítono é o integrante mais grave do quarteto de saxofones clássico. Afinado em Mi bemol, é comum encontrar barítonos com uma nota a mais para o grave, recurso raramente encontrado em saxofones mais agudos. Saxofone barítono é um dos 7 tamanhos de saxofone concebidos por Adolphe Sax. É o terceiro na ordem do mais grave ao mais agudo. Saxofone baixo, muito utilizado em bandas sinfônicas e em grandes conjuntos de saxofones. É afinado em si bemol. Também pode contar com recurso do lá grave. Saxofone contrabaixo é o membro mais grave da família original do saxofone. É afinado em si bemol. O projeto de Adolphe Sax previa um instrumento ainda mais grave que o saxofone contrabaixo. Entretanto, esse instrumento não chegou a ser produzido. Além desses, há outros instrumentos desenvolvidos posteriormente: soprilho em si bemol, soprano em dó, soprano semicurvo com todel curvo e campânula virada para frente, conhecido como saxcello, alto em fá, conhecido como mezzosoprano, tenor em dó, barítono em fá, baixo em dó, contrabaixo em fá. Tubax, instrumento alemão desenvolvido a partir do saxofone, mas com calibre mais fino, o que facilita a emissão dos graves, chamado de subcontrabaixo.
A boquilha é a peça que se encaixa na extremidade mais fina do saxofone e na qual é fixada a palheta. Seu funcionamento é semelhante ao de um apito, que gera as vibrações que irão percorrer o corpo do instrumento. As boquilhas podem ser fabricadas em diversos materiais: massa plástica, borracha, metais, acrílico, madeira, vidro e até mesmo osso. Contudo, as de massa plástica e de metais são as mais utilizadas. O formato das boquilhas também pode variar, tanto externamente quanto internamente. Alterações nos formatos implicam alterações significativas do som produzido, e devido a este fato, a escolha da boquilha é uma decisão muito pessoal para cada saxofonista. A palheta está para o saxofone, assim como a corda está para os instrumentos de corda. Ela é a responsável pela emissão do som pelo instrumento. Ao soprarmos a boquilha, é gerada uma coluna de ar que faz vibrar a palheta, produzindo o som. As palhetas são fabricadas com madeira, geralmente cana ou bambu. Porém, existem palhetas sintéticas, como a Fibracel, feita de um material de fibra, e a Legere e Bari, confeccionada em acrílico. Um dos assuntos mais polêmicos para os saxofonistas, a tal da embocadura certa. Cada músico possui boca, arcada dentária, cavidade bucal e lábios diferentes. Além disso, existe uma grande variedade de boquilhas e palhetas. O apropriado é formar um conjunto equilibrado e único de embocadura, boquilha e palheta para o seu próprio uso. Existem dois grupos básicos: saxofonistas, que apoiam os dentes superiores na boquilha, e os que não apoiam. Se existir a dúvida de qual embocadura é a melhor, então é porque ainda está usando o lábio superior como apoio. Quando usamos apenas os lábios para segurar a boquilha em nossa boca, sem o uso dos dentes superiores, a afinação fica seriamente comprometida em passagens rápidas ou de intervalos distantes. O músico não tem domínio da emissão de notas graves e tampouco dos agudos, pois não é capaz de trabalhar os sons harmônicos que necessitam da precisão de abertura feita com o apoio dos dentes. Além do que, os lábios não possuem resistência para manter o som ou conservar a afinação. Também é importante tocar com embocadura relaxada, sem tensão, sem forçar o maxilar. Desse modo, terá muito mais campo dinâmico e de inflexões tonais. A embocadura tensa eleva a afinação do sax, desregulando todo o seu sistema de afinação. Forçando o maxilar, você estará estrangulando a palheta e deste modo afetará na afinação real do instrumento, além de ferir os lábios. A altura da correia é fundamental, de maneira que force o contato da boquilha com os dentes, tirando todo o peso do sax sobre o maxilar inferior e deixando-o livre para ter a precisão no controle dos vibratos harmônicos e todos os matizes do som. Outro ponto: nunca faça tu para começar o som do sax. Sempre inicie com o diafragma, pois o som terá mais projeção, facilitando as articulações, afinação e harmônicos. Ao usar a língua para início do som do sax, acontece o seguinte: partículas de ar entram no sax junto com as partículas sonoras, vibração da palheta, encontrando no interior do tubo do sax o ar parado. Então,
O ar que começa a empurrar e organizar o ar parado dentro do sax para criar a onda espiral é atrapalhada pelas partículas sonoras que entraram ao mesmo tempo que o ar, e desta forma não se consegue arrumar o caminho para o som. Deve colocar o ar em movimento espiral por dentro do saxofone, usando como se fosse falar a sílaba "ho". Você usará somente o diafragma, o que colocará em movimento o ar que está parado dentro do sax, criando uma corrente que projetará o seu som e com a qual você poderá articular à vontade, sem o perigo de engarrafar o som dentro do sax. E por fim, não confunda a embocadura da clarineta com a do saxofone. Muitas são as particularidades, a começar da boquilha na boca, pois a clarineta fica quase 90 graus inclinado e o saxofone na horizontal. Só isso já causa uma diferença imensa. A pressão usada é outra. A corrente de ar, com exceção da articulação que pode ser a mesma, isso vai de cada instrumentista que busca refinar a sua técnica. O saxofone é talvez um dos mais flexíveis instrumentos em termos de variedade de timbres e articulação. Isso o torna particularmente adequado para o trabalho em conjunto, como também o quarteto de saxofones foi estabelecido com rico e vasto meio de expressão, com sua habilidade de gerar um timbre definido, adequado para situações de solo. Quem toca saxofone é chamado de saxofonista.